Um certo teólogo uma vez disse que a coisa mais importante que um homem pode fazer é pregar o evangelho. Ele falou que é mais importante do que tudo, mais importante do que ser o presidente dos Estados Unidos, é mais importante do que todas as outras coisas. E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar um pouco das escrituras da palavra de Deus. Convido vocês aí na sua casa, se você tiver com sua Bíblia aí perto, abra para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 6. Para mim, é um dos textos mais bonitos das escrituras. Então vamos ler um pouco das santas letras. Isaías, no capítulo 6, vamos ler do 1 ao 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz da que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. A W. Tozer, num livro Conhecimento do Santo, ele fala que a coisa mais importante é a gente conhecer sobre Deus. Ele fala que a gente conhecendo a Deus, a gente vai começar a conhecer as outras coisas ao redor. Ele fala que a palavra mais importante numa língua, em qualquer outra língua, é Deus, a palavra Deus. Então, ele fala que para você entender o resto, o mundo, todas as coisas, você precisa conhecer a Deus. E por isso que ele diz que é de suma importância que a nossa ideia de Deus corresponda com a ideia verdadeira de quem Deus é. E esse texto, ele fala muito de quem Deus é. Mas antes a gente está entrando no texto, a gente precisa entender todo esse contexto desse texto. O versículo 1, ele fala da morte, que foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele governou Israel por mais de meio século. Boa parte do seu reinado, do reinado de Uzias, ele foi um rei bom para Israel. Mas no texto, fala que o rei Uzias morreu. Nesse texto ele diz, Uzias, no ano da morte do rei Uzias estava morto. E nesse contexto, Israel estava passando por uma crise política. Então, Isaías foi até o templo, talvez para buscar um entendimento a Deus, para conversar com Deus. E nesse momento que Isaías entrou no templo, ele viu Deus como ele nunca tinha visto. E a primeira imagem que Isaías tem desse texto, que Isaías conta aqui nesse texto, é que Deus continua no trono. Entenda, irmãos, entenda, amigos. Israel estava passando por uma crise política, tinha acabado de perder o seu rei. Qual é a visão que Isaías tem? Isaías vê o Senhor assentado no trono, no alto e sublime trono. O que isso nos faz a entender? Que Deus, Ele continua soberano sobre todas as coisas. Irmãos, quero que vocês entendam uma coisa. Você pode estar passando por uma dificuldade muito grande. Sua família pode estar desestruturada. Você pode estar passando por uma dificuldade financeira. Mas saiba de uma coisa. Deus está assentado no alto e sublime trono. Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima da natureza, ele está acima do seu ego, ele está acima de tudo, ele é soberano. Não cai um fio de cabelo
da sua cabeça sem ele se consentir. Não cai uma folha de uma árvore sem sem que ele saiba. Ele é soberano, ele está no trono, acima de tudo, acima de todos. Acima da sua opinião sobre ele. Acima de tudo, ele é soberano. E essa foi a primeira coisa que Isaías falou aqui. Eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Apesar das circunstâncias estarem todas contra Isaías, Deus ainda está no controle do tempo. Deus ainda está no controle da história. E Deus está no controle da sua vida. Ele também viu que Deus não pode se enquadrar nas coisas humanas. O texto fala que as orlas do manto enchiam o templo. O que isso quer dizer? Amigos, naquela época, a grandeza do rei era medida pelo tamanho das suas vestes. E o que era a orla do manto? A orla do manto simplesmente era a ponta do manto de Deus. Então, a ponta do manto, ela cobria todo o templo, uma das maiores obras arquitetônicas da história. E a ponta do manto de Deus cobriu todo o templo. Todo o templo. Deus não se encaixa no nosso tamanho. Não adianta você tentar encaixar Deus nos seus conceitos. Não adianta você tentar encaixar Deus na sua opinião que você tem sobre Ele. Ele é Deus. Ele está acima de tudo isso. Deus, Ele é maior do que sua instituição, sua igreja. Ele é maior do que sua denominação. Ele não tem o interesse de caber na nossa caixa, naquilo que a gente começa a querer limitar a Deus, na nossa opinião. Ele é maior do que tudo isso. Ele não cabe em nada humano. Ele é Deus, Ele é maior do que tudo, maior do que todos. E Deus, Ele é grandioso, que por mais que você veja muita gente defendendo denominação, muita gente defendendo que minha igreja é assim, que minha igreja é aquilo, Deus é maior do que tudo isso. Deus não tem interesse em caber, Ele não pode caber em nada humano. Nos limites que nós, na nossa imperfeição, tentamos colocar para Ele. Desculpe. Ele é um Deus que merece a nossa adoração. Os serafins, o texto fala que os serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ele é um Deus que merece a nossa adoração. A palavra serafins, irmãos, ele quer dizer aquele que queima. Por que aquele que queima? Porque os serafins, eles andavam tão próximos de Deus, mas tão próximos de Deus, que acabou que eles, como se fossem seres encandecidos por essa glória de Deus. Eles eram seres que brilhavam. Eram seres, como o próprio nome já fala, encandecidos de tão próximo que estavam de Deus. E eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a adoração deles era tão forte, tão intensa, que o texto fala que as bases do templo lá se estremeciam devido à adoração que vinham deles. E se os irmãos prestarem atenção no templo, no texto, ele vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés. Elas tampavam o rosto porque eles não podiam contemplar a glória de Deus. Não ousavam contemplar a glória de Deus. Estampavam os pés como um sinal de humildade. E com 2 voavam. O Steve Lawson, ele fala uma coisa muito interessante. Eles tinham 6 asas. Com 4 adoravam, com 2 trabalhavam. Adoração é muito importante. E esse nosso Deus merece toda a adoração. Ele é um Deus santo. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles falavam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Eles deram ênfase no santo.
Eles não falaram amor, amor, amor. Ou justiça, justiça, justiça. Ou ira, ira, ira. Eles falaram santo. Porque a santidade é a base de tudo. Deus é amor? Sim, é amor, mas é um amor santo. A ira de Deus é uma ira santa. Misericórdia de Deus é uma misericórdia santa. Ele é um Deus santo. Santo, santo, santo. E a santidade de Deus, ela é contrária à nossa natureza pecaminosa. Se Deus é santo, nós estamos condenados. É como água e óleo, não se mistura. Ele está num alto grau de pureza e nós estamos num alto grau de podridão. Abacuque 1,3 diz: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Ele não pode contemplar o mal, porque ele é santo, ele é puro. Ele é o Senhor dos senhores. Quando o seu filho morreu, recebendo sobre ele os nossos pecados, Jesus mesmo disse: Senhor, Pai, por que me desamparastes? Ele não pode contemplar o mal porque ele é santo. Ele é puro, ele é íntegro. Isaías, irmãos, quando viu isso, ele se desesperou. Porque Isaías sabia da sua natureza. Isaías sabia de como ele era podre. Isaías mesmo disse: Ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Isaías viu o seu verdadeiro tamanho, a sua pequenez, e viu o tamanho do Deus Santo, do Deus maravilhoso que nós temos. E essa ilustração de Isaías aconteceu a mesma coisa com o apóstolo João em Apocalipse. O apóstolo João disse, quando viu o apóstolo João, ele viu uma imagem semelhante a essa, e o apóstolo ele disse: eu me caí como morto. Mas daqui a pouco a gente vê, estou terminando, a gente vai ver a resposta de Deus sobre isso tudo. Isaías não estava conseguindo aguentar ver a glória de Deus. Interessante, amigos, é que o evangelho está sendo tão deturpado de uma forma. Certa vez eu fui para um congresso e tinha uma música. E no slide da música tinha assim: vem, enche esse lugar. Aí tinha enche esse lugar mais 6 vezes. Era enche esse lugar. Eu disse: pronto, vai encher o quê aqui? Aí quando olhou, enche com a sua glória. Irmãos, o pastor Ariovaldo Ramos, ele falou uma coisa muito interessante. Que a glória de Deus, ela está perfeitamente distribuída. Se ele intensificar um pouco mais a sua glória nesse lugar, nós não vamos se aguentar em pé e vamos se pôr de joelhos. E se ele intensificar mais ainda a sua glória nesse lugar, a gente não vai mais estar de joelhos, a gente vai estar com a cara no chão. E se ele intensificar mais ainda a sua glória nesse lugar, nós viraríamos pó. A glória de Deus está sob medida em todos os lugares. A glória de Deus é perfeita, ela é manifesta em todos os lados, como os serafins disseram. Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus, sobre a medida certa. Para encerrar, amigos, irmãos, falei da santidade de Deus, da soberania dele. E, irmãos, quando pensamos que Deus nos vai vir com castigo, ou quando a gente pensa que Deus vai se irar conosco, que vai nos castigar de sobremaneira, ele vem com misericórdia. Isaías disse: ai de mim. E ai de mim, irmãos, quer dizer maldito sou. Isaías se amaldiçoou quando viu a glória de Deus. Ele reconheceu sua pequenez. Isaías pensou que era o seu fim. Isaías viu como era pecador e viu um pouco dessa santidade de Deus. Agora, para encerrar, eu quero que a gente preste um pouco atenção nesse versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando Isaías pensou que Deus ia castigá-lo de sobremaneira, talvez destruísse e transformasse Isaías em pó,
ele veio com misericórdia. Ele mesmo sendo santo, tem misericórdia do pecador. E como essa brasa que tocou os lábios de Isaías, foi Jesus na cruz, morrendo por nós, para nos quebrar de todo nosso orgulho, nos tirar a iniquidade. E através de Jesus, a gente hoje pode chegar a Deus, um Deus santo, mesmo sendo pecadores. Hoje a gente pode clamar também, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Por causa de Cristo. Ele foi a brasa que nos salvou, a brasa que nos limpou. Que a gente possa estar adorando e clamando como os serafins, santo, 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 com todo fervor. Deus não quer ninguém morno. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. É isso, irmãos, que eu queria trazer para vocês. Falar sobre esse Deus. Para que, como eu falei no início, que a gente conheça mais esse Deus.